E aí eu queria saber, Rafael, pra terminar, assim, como é que surgiu esse interesse em escrever? É óbvio que, assim, o interesse vem porque é um personagem incrível, né? Que daria um filme, daria várias obras, né? Sim. Tipo, um livro não é suficiente pra contar todas as histórias do Esmeraldo Tarquínio. E é importante falar que também ele deixou um legado por conta dos filhos dele, né? Sim, o Esmeraldo, advogado, a filha dele, a Débora, cantora, seguiu os passos do pai, perdeu o pai com 13 anos. Sim. Né? Até hoje tem muita saudade dele. Cantora, né? Cantora. Talentosíssima. Exatamente. E como é que foi o processo de confecção desse livro, assim? Como é que você começou a puxar o novelo, puxar o fio, né? Porque, pra quem não sabe, o trabalho do jornalista é bem esse, né? Você puxa um fio e vai tirando, não é Twitter, mas né? segue o fio, né? Segue o fio. Você puxa o fio e vai tirando e vai desfazendo aquele novelo, né? Como é que o Tarquínio pintou na sua vida? Que você já estava no jornalismo. Já sim. No jornalismo político, principalmente, que é a sua especialidade, né? A gente já trabalhava juntos na Tribuna naquela época, inclusive. Em 2009, aconteceu o seguinte, a Cristiane Lourenço, que era a chefe de pauta e reportagem naquele tempo, ela disse, olha, vai fazer 30 anos que caçaram os direitos políticos, aliás, 40 anos que caçaram os direitos políticos desse personagem aqui, que é o Esmeraldo Tarquínio. E eu conheci o Esmeraldo muito mais de ouvir falar do que efetivamente de saber quem ele era. Acho que o pessoal da nossa geração conhece muito de ouvir falar. Ficou aquele intervalo. Ficou marcou uma geração dos nossos pais, dos nossos avós, né? Claro, justamente. E aí o que aconteceu? Ela pediu uma reportagem sobre isso e eu falei, bom, a gente vai procurar personagens que contem a história dele. E foi uma reportagem que deu uma página dupla na Tribuna no fim de semana, até intitulada O Tempo que Ainda Não Recuperamos. Porque ela foi... Nossa, fiquei até arrepiada agora, Rafael. Não, porque ela é resultado Porque eu lembro disso, então, eu lembro dessa reportagem exatamente. E realmente é muito emocionante pensar que esse tempo não foi recuperado, né? E naquela reportagem se contava o que eram as preocupações da cidade, os vereadores estavam ali meio preocupados porque a vereança ia deixar de ser remunerada em municípios que tivessem menos que 300 mil habitantes, que era o caso de Santos ainda naquele tempo, né? O pessoal ia ter que procurar emprego, além de ser vereador, aquela coisa toda. Então, era uma política que fervilhava muito, mas, enfim, com base nos depoimentos todos que eu ouvi, deputado federal, ex-deputado federal Gastone Rigg, o senhor Clóvis Galvão, que era o editor de opinião da Tribuna, escrevia os editoriais do jornal naquele período, Paulo Matos, jornalista que já morreu, e que ele fez uma publicação, que eu não sei se chegou a virar livro, mas que estava pronta e nunca editaram, nunca tiveram condições, era As Autonomias Nacionais da Santos Libertário. Porque, assim, Santos teve várias cassações de autonomia política. Desde a proclamação da República, no século XIX, Santos queria ter uma constituição própria que ficou valendo por alguns meses. Mas aí o Estado de São Paulo cassou aquilo. Né? Santos tem uma história muito interessante, que tem matéria no Juice Santos sobre isso, que é Santos quase teve o voto feminino antes de todas as cidades do Brasil. Sim, é uma história que eu preciso até conhecer. É uma história muito legal. Santos ia dar o direito das mulheres votarem antes do resto do Brasil. Para você ter ideia, Santos tinha... E não aconteceu justamente porque foi cassada a autonomia. Foi uma dessas cassações de autonomia. Uma das cassações de autonomia deu esse passo para trás. Exatamente. Né? Mas a gente teria esse avanço antes de... esse avanço de vanguarda antes de vários outros lugares do Brasil inteiro. Né? E aí o que acontecia? Com esses depoimentos todos, eu falei, caramba, é um grande personagem. Que figura. Santos era isso naquele tempo? Caramba, meu Deus do céu, como é que pode? Santos é uma cidade que eu não conhecia, mas era daquela maneira. Pô, o Esmeraldo era essa figura. Tipo, meia hora, uma hora para ir de uma quadra até outra. Né? As pessoas gostavam dele, conversavam com ele, reconheciam a legitimidade do Esmeraldo enquanto figura. Enquanto gente, né? Não havia aquilo. Havia em grupos muito mais privilegiados ele é negro, sabe? De modo geral, a população o via bem, o respeitava E existia bem. bastante material ou você foi pesquisando com pessoas mesmo? Naquela semana foi um pouco mais com conversas, um pouco do arquivo da Tribuna naquele período, mas essa foi a primeira reportagem, né? Essa foi aquela reportagem que deu um start no livro. E não foi de imediato não, porque a reportagem de 2009 eu tive menos de uma semana para fazer, né? E foi uma coisa muito breve, mas que me enriqueceu bastante em termos de conhecimento. Até que em casa, uma vez, já em 2011, eu estava vendo, caramba, tem alguma coisa que eu preciso fazer aqui na cidade, porque existe essa figura e não tem um livro específico sobre ela.
né? E o Tarquínio, depois disso, acabou, né, enfim, nesse meio tempo, antes do seu livro, acabou virando aquela, tipo, nome de escola, né? Só aquela figura que a gente reconhecia em alguns pontos da cidade, né? Não, houve sim um reconhecimento bastante esparso como nome de colégio, como o nome daquela avenida que tem na frente da Capitania dos Portos, nem tem placa, é paralela perimetral, tem ali a Avenida Esmeraldo Soares Tarquínio de Campos Filho. Era a Avenida 786, eu acho, tinha um número, aí deram o nome dele, acho que foi até o Paulo Gomes Barbosa, o prefeito na época. Ou seja, mas é muito pouco bastante, para o que ele representou e para o que ele foi, né? Então aí o Rafael veio, a partir dessa reportagem, fez o livro que está completando 10 anos. Então, ou seja, a gente está comemorando 10 anos do livro, 40 anos da morte, a efeméride da morte dele. Da morte dele. E também, dia 17 de novembro, o dia em que o dia em que se oficializou, digamos, o resultado. Me parece que é 17 das eleições, mesmo. Isso saiu até no New York Times. Pois é, exatamente, para ver o que era Santos, que importância ela tinha e quem era o Esmeraldo Tarquínio. E aí você demorou quanto tempo para escrever esse livro, Rafael? Olha, aí ele foi buscar, pesquisar, né? É importante dizer que ele foi buscar. Além de entrevistas, né? Aqui tem entrevista com a Alda Camargo de Campos. Essa foi uma entrevista gravada que o Carlos Conde fez com ela, né? Porque ela já era falecida há alguns anos. Exatamente. O Carlos Conde foi útil nessas gravações com a Alda, por exemplo. O Esmeraldinho, o filho do Esmeraldo, forneceu depoimentos do pessoal da Rádio Bandeirantes que trabalhou com o Esmeraldo. Tem o Carlos Pinto, Gastone Rigg, então o Zé Carlos Silvares, aí um jornalista que é referência para todo mundo justamente. Aqui em Santos. E tem as pesquisas muita pesquisa. O Arquivo Público do Estado foi bem importante. O site da Assembleia Legislativa, o arquivo do Diário Oficial do Estado. Gente, olha só, pesquisa tem de fotos, tem registros aqui do o acervo da tribuna foi muito importante em termos fotográficos também. Olha ele jogando futebol. Não que ele tivesse um físico muito privilegiado, ele fumava também, né? Comia bem. Né? Então aí, teve o AVC, com 55 anos, né? Então, gente, é um material riquíssimo para quem gosta da história da cidade, para quem gosta de Mar Revolta, adoro o nome desse capítulo. Para quem gosta de personagens instigantes. Sim. Então tem muita trama gente política. Aí, tem muita gente que merecia publicações à parte nesse livro. Olha só, quem sabe, hein, Rafael? É muito pesado. Eu acho que outros podem se interessar. Assim, eu tive que fazer rápido porque eu tive a ideia em fevereiro de 2011 e o livro tinha que sair até novembro de 2012. Até um ano antes de lançar o livro, eu não sabia quem ia publicar. Eu só fui saber que ia ser com a Leopoldiano depois que eu conversei com o Marcelo de Renzo, que foi professor de radiojornalismo. Foi meu primeiro chefe em radiojornalismo quando eu tinha 15 anos de idade, no meu primeiro emprego na Rádio Clube de Santos, que era aqui no Gonzaga. E aí eu conversando com ele, por quê? Porque eu fui chamado para participar de uma banca de TCC, trabalho de conclusão de curso, e comentei com ele, caramba, eu tenho uma ideia, mas eu não sei como concretizar, porque o tempo é curto. Aí, então, durante essas pesquisas que não estavam prontas ainda, nem o livro estava todo escrito, escrever mesmo o livro me levou de 2 a 3 meses. Né? 1 ano e 2 meses de pesquisas, dentro disso 3 meses para escrever, e entre o fim da pesquisa mais meio ano para lançar o livro, mais ou menos. Aí o livro ele foi submetido à editora num chamado teste cego, por exemplo. Eu entreguei os originais, e os originais eram entregues sem a identificação do autor, de quem foi que escreveu, para não interferir no julgamento, porque eu sou ex-aluno da Unisantos. Né? Então, para que ninguém soubesse quem escreveu, mandaram o teste cego e aí aprovaram o projeto. Que legal. Né? E nisso saiu, e aí, é o Rafael que é o autor, foi ele que escreveu e tal. Tanto que esse homem que está sentado aí de costas, ele era o falecido Seu Souza, Asclepíades Gonçalves de Souza. Ele era do laboratório fotográfico da Unisantos. Aí botaram ele, escureceram um pouco a pele dele, botaram esse paletó, né, era o personagem disponível e fizeram essa montagem. O Tarquínio cover, né? Exatamente, ele foi o cover do Esmeraldo Tarquínio, Seu Souza, Deus o tenha. É um prazer resgatar essa história com você, Rafael, porque realmente, assim como tantos outros personagens, né, que a gente... É como eu falei no começo, né? A gente precisa olhar para o passado, referenciar o passado e referenciar no nosso futuro, né? Porque essas histórias ajudam a gente a entender como chegou até aqui e a fazer com que o que dê certo seja repetido e que aquilo que deu errado seja esquecido. Parece muito óbvio isso, mas quando a gente vê o clima político atual, por exemplo, se percebe que
Por interesses particulares, muita gente resgata certos fantasmas que não fazem mais sentido, mas que acabam assustando muita gente, que infelizmente não tem informação, que não tem conhecimento histórico, ou até quem tem, às vezes se deixa levar por alguns discursos porque acredita que para elas próprias isso vai ser melhor, não significa um pensamento pela coletividade. Então é por isso que é importante que quanto mais gente tivesse conhecimento por tantas fontes hoje que estão se tornando disponíveis em livros, pela internet, em sites oficiais de pesquisa, de universidades, a Sites Biblioteca confiáveis, Nacional. gente, sem fake news, Sim, né? exatamente, né? Então a gente pode ter hoje mais informações do que tinha, por exemplo, há 10 anos quando o livro foi feito. Eu talvez tivesse mais facilidade de fazer o livro hoje do que há 10 anos. E importante também observar isso, né? Que mesmo na sua época, ele foi um homem do seu tempo, mas é muito à frente do seu tempo. Sim, ele pensava o desenvolvimento da cidade de maneira Imagina um cara como coletiva. esse com redes sociais, né? Ah, bem, nunca se sabe como seria, né? Nos Ele programas ia de ser- debates dos anos 90, se ele pudesse Nos ter programas de debate, participado. uma pessoa Ele era muito inteligentíssima, articulado, né? Então, né? assim, Santos e o Brasil perderam muito Sim, com a morte dessa liderança, né? sim. Então, quem pode imaginar o que ele poderia ter trazido para nós, que Sim. tipo de desenvolvimento, que tipo de inovações ele poderia ter trazido para nós, né? Exatamente. E que tipo de autoestima ele poderia ter trazido para Santos, né, também. Ah, para muita gente. Santos Pra muita gente. tinha coisas que podiam ser grandiosas se tivessem sido executadas. Por exemplo, tinha armazéns do Porto que o Esmeraldo tinha a seguinte ideia. Ele visitou os Estados Unidos algumas vezes. E numa delas ele conheceu o complexo de Hollywood. E ali ele entendia, pô, os armazéns do Porto que estão abandonados podiam ser estúdio de cinema. Olha isso! Né? A gente tem armazéns Olha abandonados, isso! tem o cenário da região Sensacional. central, né? Que hoje é explorado. Quem sabe a gente já não tivesse uma outra cara no Porto, né? Sei lá, enfim, a gente não vai ficar conjecturando aqui. Não, porque eu sempre digo até o seguinte, Flávia, o que acontece? O Esmeraldo ele foi impedido de tomar posse, então a gente fica aqui hoje debatendo, puxa, como é que teria sido? Se o Esmeraldo tivesse feito um governo ruim, numa democracia, era só não elegê-lo nunca mais para nada, e a gente não estaria nem falando nele. Se tivesse feito um governo bom, talvez ele tivesse crescido politicamente para outros cargos possíveis. Por exemplo, quando ele estava para ser eleito deputado, ele era cogitado para ser o secretário de Estado, pela capacidade intelectual dele, pela formação pessoal e universitária que ele tinha. Né? Ele era um camarada reconhecido no Estado todo. Tanto foi que ele morreu há 5 dias da eleição de 82. E tinha muita gente que dizia, olha, eu vou votar nele como forma de protesto. Ia ser ruim porque iam anular o voto. Tanto que naquele tempo o presidente do PMDB em São Paulo, no estado, era o Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique publicou nos jornais um comunicado. Apesar do respeito à figura Esmeraldo Tarquínio, caso votem nele, o voto será anulado. Então, vamos homenageá-lo de outra forma. E ainda assim dizem as lendas que surgem que teria tido uns 30 mil votos nulos por causa dele. Nossa, olha só. Para você ver como era reconhecido e que graças às coisas que ele viveu e pela morte precoce que teve, isso deu impulso para a retomada da autonomia política da cidade, que veio em 83. No ano seguinte à morte dele, houve pressões populares, acabou saindo por um decreto-lei do presidente em exercício, que era Aureliano Chaves, porque o Figueiredo, que era o presidente, estava nos Estados Unidos viajando, estava doente, passou por uma cirurgia no coração. E esse decreto-lei até foi feito porque entendiam que a aprovação do projeto da autonomia, que era do deputado Gastone Rigg e que ia passar pelo Senado, era uma coisa quase inevitável. Então, para não dar o braço a torcer, o governo editou o decreto-lei da autonomia. As eleições foram acontecer em 84, o Oswaldo Justo, vice do Esmeraldo Tarquínio, venceu, tendo o Esmeraldo Tarquínio Neto, filho do Esmeraldo, como vice-prefeito. Olha só, e aí o ciclo se completou, né? Pois é. Inclusive foi também o ano em que o Brasil teve sua primeira eleição para presidente. 85 depois. 85. Aliás, 84, o Santos foi centro nacional de atenção. Foi a única cidade do país que teve eleição naquele ano.